Hoje, a gente vai mergulhar na infraestrutura que está escondida, mas que alimenta praticamente tudo na nossa vida digital. É uma história sobre poder, sobre risco e sobre uma empresa que virou a base de tudo, mesmo sendo quase que totalmente invisível. Pensa só nos serviços que a gente usa todo santo dia. Para relaxar no fim da jornada, por exemplo, quem nunca abriu a Netflix para ver alguma coisa, né? Ou então quem curte ficar por dentro das descobertas incríveis da NASA, essa agência do governo que está sempre explorando o cosmos. E claro, tem a nossa vida financeira, com bancos gigantescos como Capital One processando milhões de transações a todo momento. Se a gente olhar assim de primeira, essas organizações não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. Mas e se eu dissesse que tem um fio invisível que conecta todas elas e muitas outras? Qual seria esse elo secreto, hein? A resposta, gente, é a Amazon Web Services, a famosa AWS. Ela é a fundação, sabe? O alicerce poderoso, mas que quase ninguém conhece, da internet moderna. É tipo a espinha dorsal em cima da qual quase todo o nosso mundo digital foi construído. Beleza, então vamos entender essa história direito. Para sacar o tamanho da revolução que foi a AWS, a gente precisa primeiro voltar no tempo, para um mundo bem mais complicado e, francamente, bem ineficiente que existia antes da nuvem. Olha, esse slide aqui é sensacional porque ele mostra a virada de chave. De um lado, à esquerda, está o mundo antigo. Salas e mais salas de servidores caríssimos, o investimento inicial, sabe, um capex gigantesco. Do outro lado, à direita, a realidade nova da nuvem. A AWS basicamente virou esse jogo. Pensa assim, em vez de uma empresa ter que construir a própria usina de energia, agora ela pode simplesmente ligar o aparelho na tomada e pagar só pela eletricidade que usar. É exatamente essa a diferença entre um gasto fixo absurdo e uma despesa que se adapta ao que se precisa. E olha, essa ideia de nuvem não apareceu do dia para a noite, não. Foi uma evolução que levou décadas, como a gente vê aqui nessa linha do tempo. Começou lá atrás com os mainframes, onde se alugava tempo de processamento, passou pela computação em grade, até chegar na virtualização, que foi a grande sacada. A peça-chave que permitiu que um único servidor físico se transformasse em vários servidores virtuais. Cada um desses passos foi colocando um tijolinho para construir o que a gente tem hoje. E aqui está a história de como a AWS nasceu, que é genial. Não foi um projeto paralelo, nada disso. Foi uma solução que a Amazon criou para os próprios problemas gigantescos de crescimento dela. O caos interno era tão grande que eles foram forçados a criar um sistema de infraestrutura que fosse padronizado, eficiente, e aí veio o estalo, a epifania. Alguém lá dentro pensou, peraí, se isso aqui é tão bom para a gente, imagina para o resto do mundo. Ok, agora a história começa a ficar mais complexa. Vamos avançar para entender como todo esse poder imenso também traz junto um risco igualmente imenso. E aqui a gente vê o tamanho do negócio. A AWS não é coisinha de startup de tecnologia, não. Ela é a base, o fundamento dos setores mais críticos da nossa sociedade. Mercado financeiro, mídia, saúde, governo. Tá todo mundo dependendo dessa mesmíssima infraestrutura. É a tal da utilidade pública invisível que sustenta quase tudo. E essa concentração toda de poder leva a gente para uma pergunta que é, bem, um pouco assustadora, mas totalmente real. Se tanta, mas tanta coisa depende de um sistema só, o que acontece se esse sistema parar? Pois é, esse cenário aqui, apesar de hipotético, mostra o novo tipo de risco que a gente corre. Imagina só, uma pecinha fundamental da AWS, tipo um banco de dados, dá problema. Por causa do tal do efeito dominó, essa falha começa a se espalhar. E aí, de repente, não é só um banco que sai do ar. São as companhias aéreas, os serviços de streaming, as ferramentas de trabalho, tudo junto ao mesmo tempo. Antigamente, os problemas eram isolados, sabe? Um aqui e outro ali. Hoje, tá tudo perigosamente conectado. A gente basicamente trocou um monte de probleminhas por um único ponto de falha que pode ser catastrófico. Então, tá. Diante de todo esse poder, como é que fica a concorrência? Existe, de fato, alguma alternativa viável? Bom, concorrentes até existem, claro. Microsoft Azure, Google Cloud, mas a verdade é que a AWS ainda lidera com folga. Se a gente juntar esses três, eles dominam quase 2/3 do mercado global. É um verdadeiro oligopólio. E por que é tão difícil alguém novo entrar nessa briga? Por causa deste número aqui, 48 bilhões de dólares. Foi o que esses três gigantes gastaram em infraestrutura num único trimestre. É uma barreira de entrada tão absurdamente alta que é praticamente impossível para qualquer outra empresa no mundo sequer sonhar em competir. O que nos leva à peça final do quebra-cabeça. Como pode uma força tão dominante ser, ao mesmo tempo, tão invisível para o grande público?
A resposta é que essa invisibilidade não é por acaso, é uma estratégia e muito bem pensada. A AWS não gasta dinheiro com comercial na TV, ela cria documentação técnica, os famosos white papers. O marketing deles não é para nós, consumidores finais, é para quem? Para os desenvolvedores, para os diretores de tecnologia, para quem toma as decisões. O ponto central é esse. Toda a comunicação deles é desenhada para passar batido pelo grande público. Como a própria documentação deles deixa claro, o público-alvo não é o consumidor final. Ou seja, eles não querem falar com quem assiste Netflix, eles querem falar com os engenheiros que fazem a Netflix funcionar. E essa descrição toda é um trunfo estratégico gigantesco. Enquanto outros gigantes da tecnologia vivem no meio de polêmica sobre privacidade e monopólio, a AWS opera quietinha nos bastidores. Ela se tornou essa utilidade global essencial, mas sem todo o escrutínio e a regulação que normalmente vem junto com esses status. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, que é bem profunda. A ascensão da AWS criou um novo tipo de poder, privado, centralizado e imenso. A grande questão para a próxima década é: como é que a sociedade vai lidar com essa nova realidade? Como garantir que esse gigante invisível, que hoje move o mundo, seja resiliente e responsável?